Irmãos, nós somos melhores do que isso. Nós somos mais inteligentes do que isso, eu espero que sim. Então vamos deixar o Espírito Santo agir entre nós, para que o Senhor faça a sua obra em nós como Ele quer. Mas se de tudo isso tem causado algum desconforto aos irmãos, então os irmãos procurem a palavra aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 10. O problema é esse, para dar tempo dos irmãos também colocarem a edição para vocês, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Não tentemos, irmãos, colocar medida no Senhor, colocar barreira naquilo que é ilimitado, que é o poder de Deus. Já era tempo de nós termos aprendido isso, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 9, irmão Bruno, versículo 10. Está anotando aí, né? O Ronei também lá na edição com o Igor. Lucas, capítulo 9, versículo 10. Aguardar um instantinho para os irmãos encontrarem. Todavia eles porão o texto aí para vocês. No título diz o seguinte: a primeira multiplicação dos pães e peixes. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O áudio está bom, Bruno? Está bom? A captação está boa? E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo-o a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e saravam os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos, senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar, em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Então, prezada Irmandade, povo de Deus que está assistindo o Santo Culto nessa noite, está diante de nós a palavra de Deus. Os irmãos vejam que os discípulos em todo momento aprendiam com o Senhor, todo o tempo. E nunca aprendiam o suficiente. Aliás, ninguém sabe o suficiente que não possa aprender, né? A nossa vida é um aprendizado constante. Os irmãos imaginam, eles andavam com o Senhor todo o tempo, estavam com o Mestre, viam as obras e os milagres, os prodígios que ele operava, mas em vários momentos vacilavam. Isso é tão interessante, irmão, e traz a nós também algum conforto, para que nós nos lembremos das nossas limitações humanas, que nós nos lembremos de que em todo momento da nossa vida, nós precisamos da misericórdia de Deus derramada em nosso favor. Os irmãos vejam que mesmo eles acompanhando todas essas obras, acompanhando todos os feitos que o Senhor tinha, enfim, praticado, feito junto deles, para nós parecia evidente de que não era para ter dúvida de que o Senhor que fez ressuscitar um morto, o Senhor que fez o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar, o aleijado andar, poderia fazer essa multiplicação. Poderia, irmãos. Mas, na hora da aflição, a nossa mente não alcança as grandezas das coisas de Deus. Na hora das aflições, a gente deixa de pensar com razão, pensar com serenidade, e busca qualquer outra alternativa, menos crer.
Até porque crer é muito subjetivo. Crer é muito difícil, irmãos. Os irmãos vejam que a fé é tão grande, tão forte, que a palavra diz que aquele que tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, nós tínhamos até aqui alguns grãos, não temos mais, é ínfimo, irmãos, é pequeno. Um grão de arroz é 3 vezes o tamanho de um grão de mostarda, 2,5 vezes. Um grão de feijão, então, é uma pedra perto de um grão de mostarda. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos aos montes, precipita-te no mar, chega lá na Serra do Mar, lá indo para Caraguá, Ubatuba, lá para Santos, e diria, pode pular no mar. E ele na mesma hora te obedeceria. De tamanha é a fé. Então, essa noite Deus está trazendo essa palavra para chamar a nossa atenção, para crer, irmãos. Eu penso que todos nós estamos vivendo dias de incredulidade. Como, irmão Rodrigo? Eu congrego todo dia, eu estou aqui pregando a palavra todo dia, o irmão N, Bruno, os outros irmãos, vocês aí na sua casa, essa multidão que nos assiste. Eu estou toda hora na presença de Deus, isso não quer dizer nada, irmão. Não quer dizer nada. Quando eu ponho a mão naquilo que não é para pôr, quando eu falo quando é para me calar, que é só para esperar e crer, quando eu tento intervir num processo que está na mão de Deus, isso nada mais é do que falta de fé, de incredulidade. Os irmãos vejam que os discípulos disseram, Senhor, primeiro eles disseram, despede-os em paz. Eles deram várias alternativas, menos crer. É bonito de ver, irmãos, como Deus opera. E já começava a declinar o dia, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Primeiro, eles queriam se livrar do problema. Eles tinham dinheiro para comprar comida? Não sabemos, eram quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Os irmãos veem como eram machistas, as mulheres não eram contadas. Como se não fosse gente, né, irmão? Mas é uma questão cultural. Primeiro de tudo, eu quero me livrar do problema. Deixa eles ir, Senhor, e depois, amanhã, vê. Mas o Senhor respondendo disse, dai-lhes vós de comer. Aí o Senhor pôs o problema para ele de volta. Falou, não, esse problema é nosso. Eles estão aqui, nós vamos prover o que eles comerem. E eles disseram, não temos, senão 5 pães e 2 peixes. Eu não tenho como dar de sustentar para esse povo. E mais uma vez arrumaram uma alternativa. Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. A gente sai e tenta procurar. Primeiro mandou embora. Depois falou que não tinha o que comer. E depois falou, bom, eu vou tentar arrumar. Em momento nenhum eles disseram, Senhor, nós cremos que tu pode fazer uma obra. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. Se tinham 5.000 homens, eram 100 grupos. Imagina, 100 grupos de 50 pessoas, é muita gente, irmão. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando 5 pães e os 2 peixes, cada pão deu para 1.000 homens. É muita gente. Misericórdia, irmão. Misericórdia. E os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu aos seus discípulos, e para que eles os pusessem diante da multidão. Orou os 5 pães, os 2 peixes, abençoou, dividiu e falou, pode servir o povo. Irmão, é inconcebível. 5 pães e 2 peixes não dá nem para mim, como um Bruno. Do jeito que nós comemos, mas para Deus dá, irmão. Aos teus olhos é impossível. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aos teus olhos é impossível. Aos teus olhos é inconcebível. Para você, na sua concepção, fala, Senhor, já acabou. Senhor, não tem jeito. É melhor ir embora. É melhor procurar outra solução. É melhor desistir. O Senhor manda a sua palavra essa noite e diz, não sai do lugar. Porque na oração tem obra, na oração tem milagre, na oração tem multiplicação. Para de falar. Para de procurar alternativa, busca no Senhor, chama pelo nome do Senhor Jesus, que através da tua oração, Deus te responderá, irmão. Glória ao nome do Senhor, a todos nós. Por isso digo aos irmãos, falta na igreja de Deus fé. Essa falação desenfreada que está aí pelos últimos acontecimentos. Essa conversação desenfreada. Porventura algum de nós é dono da obra de Deus? Ah, mas fulano é o presidente, irmão, cuida da tua vida, da tua alma.
Cuida de salvar a tua alma. Se pegarem o telhado da congregação e pôr no piso e o piso no telhado, não se mova do teu lugar, cada um vai dar conta daquilo que faz. E nós daquilo que falamos. Quem muito fala, muito erra. É tempo da igreja orar, fazer calo no joelho e não na língua. É a palavra, irmão. Tá bom, não tá bom, sinto muito. Mas se nós crermos de coração, primeiro nós vamos parar de envergonhar o nome do Senhor. Ora, os discípulos, a multidão creu mais que os discípulos. Porque foram, ele convidou? Não convidou ninguém. Ele simplesmente chamou os discípulos e foi para um lugar reservado. E o povo sabendo, olha irmão, falta mais fé no ministério do que na irmandade. Começar de mim. É tempo de nós, o ministério, ter um pouquinho de brio e começar a orar nas madrugadas. Sabe, irmão, parar de se empanturrar de comida, alguns até de alguma outra coisa, e orar a Deus para dar exemplo para a irmandade que espera de nós uma postura de homem de Deus. Nós não somos melhor que ninguém, mas já que Deus nos colocou aqui, nós temos obrigação de incentivar a igreja. Tem dia, irmão, que eu levanto aqui para atender o culto e só Deus sabe. Não é fácil. Estava falando para o irmão Bruno ainda agora, antes de começar o culto. Gente, Bruno, é só Deus para dar inspiração. Já nem sei mais quantos cultos. Até 150 eu contei, agora já não sei mais. Mas nós vamos fazer o quê? Nós escolhemos isso para nós, quando nós aceitamos o ministério. Ninguém pôs uma arma na nossa cabeça. E a partir do momento que aceitamos, junto dele vem várias aflições. Mas nós vamos firme até o fim. A multidão creu mais do que os discípulos. O Senhor não os convidou, não os prometeu nada. Ele falou, mestre está aqui, nós vamos atrás. Está escrito aqui, irmão. Vamos ler. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, falando do Senhor, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Ele não foi para um centro populacional, ele foi para um lugar deserto. E sabendo-o a multidão, o seguiu. A multidão ficou sabendo onde eles estavam e foi atrás. E ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus. E saravam os que necessitavam de cura. Lá Marcos, eu não me lembro se foi Marcos ou Mateus ou João, que escreveu, e haviam vários enfermos entre eles, e ele curou todos os seus enfermos. Era enfermo, mas era do Senhor. É fraco, mas é do Senhor. Tinha alguns que estavam possessos por espírito estranho, mas é do Senhor. Quando nós vamos nos conscientizar que nós pertencemos a Deus, que a nossa vida é dirigida por Deus, que o nosso destino é traçado por Deus, irmão, a nossa vida está na mão do Senhor, minha irmã. Ou você crê, ou a tua fé tornar-se-á improdutiva, você se frustrará e fará parte dos que pararam no caminho. E depois ainda atribuiremos a Deus, ao ministério, ao presente da igreja. Irmão, quem está no Senhor Jesus, não sai da presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. E comeram, irmãos, esses 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E aqui diz a palavra, pela multiplicação que ele fez. E comeram todos, e saciaram-se. E levantaram do que lhe sobejou, saciaram, irmão, comeu até ficar farto, 12 cestos de pedaço. 2 pão não enche nenhum cesto. Mas na mão de Deus, a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Que seja, irmãos, essa noite, essa palavra, um incentivo para os nossos corações, para abrir a nossa alma para o melhor de Deus em nós, e nós começarmos a crer na palavra. E hoje o Senhor convoca a sua igreja, e pergunta a todos vós, quando vos entregareis na minha mão de verdade? Não tem como servir a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você está incrédulo, se você está desanimado, se você tem visto coisas que não te agradam, é porque você está firmado no homem. Pois os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confie em Deus essa noite pela palavra. Abre o teu coração para o Senhor e deixa o Senhor tocar em ti pela virtude do Espírito Santo. E todas as portas que precisarem ser abertas, todas as causas que precisarem ser resolvidas, Deus resolverá, desde que haja fé nos nossos corações. Crer aqui dentro, irmão, eu também creio. Irmãos, vocês acham que nós não tem momento que duvidamos? Vocês acham? A primeira coisa que eu fui um desses discípulos. Primeira coisa que eu fiz quando minha esposa engravidou da Helena, da nossa última filhinha, é falar, você não pode engravidar, você vai morrer. Você tem uma enfermidade que você não pode mais ter bebê.
E ela falou, mas eu estou no Senhor, foi Deus que mandou pela palavra, teve muito mais fé que eu. Minha esposa não tomou uma cibalena na gravidez, para nada. E está aí cheia de saúde, a neném já vai fazer 9 meses de nascida. Irmãos, é o tempo de nós praticarmos a fé. Essa pandemia veio para mostrar para a igreja que o culto começa dentro de casa. Aqui, irmãos, é um ajuntamento gostoso, é maravilhoso estarmos juntos, nossa, é uma bênção estar junto da Irmandade, mas o culto começa na nossa casa, é aí no teu trabalho, é aí no trajeto da tua casa para o seu serviço, ou para a igreja, ou para a escola. Não, eu estou na presença de Deus quando estou no culto. Ah, irmão, é muito pouco. 1h30, 1h e pouquinho só que você está na presença de Deus. Está caminhando no caminho contrário. Você está caminhando rumo à desistência da fé. Mas o Senhor está trazendo a palavra para dizer, é aí onde você está, é da maneira que você estiver. A congregação está fechada há quantos meses? 4, 5 meses? Por que você não faz um culto na tua casa? Ou será que eu e o irmão ou a irmã não teremos condição de pregar para os nossos filhos? Quando ele vê você e eu com a Bíblia na mão, fala, meu pai pregando? Coitado. Então, o problema não está na igreja, o problema não está em Deus, o problema está em mim e em você. Bem-aventurado o homem, irmão, que chamar os seus filhos, ou até mesmo a irmã, viu, irmã, não tem nada demais. Pega a palavra de Deus e lê um trecho de palavra para os teus filhos, prega para eles, irmã. O esposo está trabalhando, junta as crianças à tarde em volta da mesa, põe um café para eles, um lanche, um leite, um qualquer coisa, e fala da palavra de Deus para os teus filhos. Tu és uma mulher de Deus. Vou esperar o culto à noite. É uma alegria para nós, os irmãos estão aqui com a gente. Santo Deus, uma honra. Prega a palavra, irmão. Prega a palavra na tua casa para os teus filhos. Amanhã, quando Deus for te usar para estar aqui na tribuna, você já vai estar treinado, já vai estar com o coração dilatado para as coisas de Deus. O problema é que nós acostumamos alguém trazer na boca. Toma, come. Toma, come. Não pensa, não busca instrução na palavra, tudo o que fala é verdade. Você tem a palavra, irmão, examinai as escrituras, para que dela possa adquirir conhecimento. Não engula tudo o que te derem, porque houve aí uns dias, coitado, de uns moradores de rua, que levaram comida para ele. Eu até não acredito que as pessoas tiveram má intenção, mas houve alguma contaminação na comida, teve um que até morreu, coitado. Porque come o que dão. Assim estamos nós, esperando alguém que venha trazer na nossa boca a palavra, irmão, no nosso coração. Boa coisa é buscar a palavra, melhor ainda é ouvir a palavra. Quem busca, busca alguma coisa, mas quem ouve, ouve o que tem para dizer, o que a pessoa tem para falar, o que a palavra tem para dizer. Ouça a palavra de Deus essa noite, e sai dos teus primeiros rudimentos. Sai do teu marasmo, sai do teu sono espiritual, desperta em nome de Jesus, desperta para a palavra, desperta para o novo de Deus. Olha quanta coisa Deus tem mudado, usado de homens valentes para quebrar protocolos, glória ao nome do Senhor, para mostrar, igreja de Deus, que a obra de Deus é governada por Deus. Mas o que é a obra de Deus? Os templos? Nós, irmãos, pelo amor de Deus, nós somos a obra de Deus. Nós somos a igreja de Deus. E se nós não nos conscientizarmos disso, nós seremos uma folha no vento. Para onde soprar nós vamos. Que Deus te dê identidade cristã. Que Deus te dê valor de homem e de mulher de Deus. Que Deus coloque em você o peso da santa palavra. E que você diga, não vou me deixar manipular. Eu creio na palavra de Deus. Há casos, irmãos, que a nossa incredulidade é tamanha. Não sei como é que está o tempo, irmão Bruno. Enfim. Há casos que a nossa incredulidade é tamanha que eu vou congregar nessa igreja, mas não vamos congregar naquela, porque eu creio só na palavra que sai da boca do irmão. Irmão, Deus, o anjo tomou e falou na boca da jumenta. Deus se usa de quem quer, mas escolhe pregador, escolhe pregação. Aí, meu irmão, você vai se contaminar, minha irmã. Você vai adoecer no espírito. Porque o dia que a palavra te contradisser, que a palavra, enfim, for de oposição aos seus pensamentos, você vai deixar da igreja, vai dizer, essa igreja não presta. Essa igreja não é boa, não. Porque a palavra, cuidado, contra a igreja, contra o servo, você pode falar o quanto quiser, mas contra a palavra não. É blasfêmia. E não tem perdão nem nessa vida, nem na outra. Nem nesse século, nem no vindouro.
Revistamo-nos da palavra e Deus quer multiplicar em nós a virtude do seu Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Deus quer multiplicar em nós, amados irmãos, as virtudes celestes aos nossos corações. Quer colocar em nós um espírito destemido de crença. Chega a hora do culto, vem aqui, faz uma oração fervorosa e pede ao Senhor, o Senhor usa-te de mim, mostra-me uma necessidade, dá-me graça de fazer aí uma reunião para o enfermo, uma reunião de evangelização, ir num asilo, e enfim, numa penitenciária onde Deus te der. Saiba que da nossa parte do ministério os irmãos terão todo o apoio. Falo em meu nome, em nome do irmão N, mas fala em nome do Senhor Jesus, que é o mais poderoso, que é o mais maravilhoso. Procure-nos no ministério. Irmão, quero trabalhar na obra. Nós vamos arrumar alguma coisa para você fazer. Glória a Deus. E saibam os irmãos, que na mesma hora que nós estamos aqui atendendo o culto, eu já varri muitas vezes o chão dessa congregação, já passei pano nos bancos, já passei pano no chão, e meus braços estão aqui perfeitos, não deixei de ser ancião, não sou melhor nem pior que ninguém. Então, quando a fé entra no nosso coração, não importa o trabalho, importa aquilo que você vai contribuir com o seu trabalho. Se atendendo o culto, se ajudando no batismo, não faz diferença. Acho que foi meu microfone, né? Não faz diferença. O importante é estar na presença de Deus. Buscar ao Senhor de todo o coração. Então, receba essa palavra. E permita a Deus que o Espírito Santo toque em você e que você e eu, todos nós, nos conscientizemos da importância que nós temos para o reino de Deus e do quanto Deus quer se usar de nós. Se você está desanimado, se você está preocupado, entristecido, chateado por algumas situações adversas da tua vida, em nome do Senhor dos Exércitos, receba a paz de Deus. Receba a paz do Senhor Jesus no teu coração. Não se deixe influenciar por espíritos contrários que querem minar a tua fé, na raiz, na tua essência, e te fazer acreditar, te convencer de que a melhor coisa que você faz é deixar das coisas de Deus. Nunca, irmão, nunca, irmã, saia da presença de Deus. Aconteça o que acontecer, passe o que passar na tua vida, levante-se o que se levantar contra você. Se você estiver na presença de Deus, você poderá todas as coisas naquele que te fortalece. Então seja abençoado pela palavra, em nome do Senhor Jesus. Não olha para o irmão Rodrigo, não olha para o irmão N, não olha para o irmão Cláudio, não olha para o irmão Salvador, não olha para Samuel, olha para Jesus. Olha para Jesus. Crê no Senhor Jesus, aleluia, e tudo o que te falta, Cristo suprirá pela palavra. Tudo o que te falta, o Senhor te trará nas mãos, pelo teu empenho, pelo teu esforço, pelo teu bom coração na presença de Deus. Crê na palavra e você vai receber coisas maravilhosas das mãos de Deus. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor.